A gente fala um pouquinho agora sobre Jair Bolsonaro, que cumpriu a agenda em Belo Horizonte. O candidato à reeleição pelo PL foi recebido pelo governador reeleito Romeu Zema e também por cantores sertanejos e por apoiadores. Ele participou de uma motocarreata e quem tem as informações para a gente é a Bruna Carvalho. Oi, Bruna, fala um pouquinho então sobre essa programação de Bolsonaro para a gente equilibrar essa cobertura aqui na CNN, como sempre fazemos. Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, né? Bolsonaro, ele saiu aqui do Rio de Janeiro em direção a Belo Horizonte para cumprir essa agenda, né? Por volta de 9 horas da manhã, então, ele saiu aqui do Rio de Janeiro. Ele tinha dormido aqui justamente porque participou do debate ontem à noite, o debate realizado pela Rede Globo. Então, ele seguiu para Belo Horizonte, chegou lá por volta de 10 horas da manhã, foi recebido por muitos apoiadores, pelo governador Romeu Zema e também pelo vereador e agora eleito deputado federal Nicolas Ferreira, além também de outros parlamentares que acompanharam essa passagem de Bolsonaro por Minas Gerais. Às 11 horas, ele acompanhou justamente uma motocarreata, né? Essa motocarreata foram vários pontos da cidade que essas pessoas saíram de outras regiões da região metropolitana ali e seguiram em direção à Praça da Liberdade. Aí foi nesse ponto que teve essa maior concentração. Após esse compromisso, então, Bolsonaro está retornando aqui para o Rio de Janeiro. Ele deve seguir aqui no Rio de Janeiro porque ele vota aqui no Rio. No primeiro turno, ele votou pouco antes das 9 horas da manhã, aproveitou para votar cedinho. Tem uma expectativa que ele vote cedo também amanhã. Hoje, durante essa participação, essa agenda em Belo Horizonte, ele chegou a comentar que antes de votar, ele deve ir ao aeroporto receber a equipe do Flamengo, né? Flamengo que está lá jogando a final da Libertadores com o Atlético Paranaense. E aí, em caso de vitória do Flamengo, ele deve ir ao aeroporto para recepcionar essa equipe do Flamengo, né, os jogadores. E aí depois ele deve seguir então para a votação, né, para fazer a sua votação um pouquinho mais tarde, talvez do horário que ele fez na semana na primeiro turno, isso porque o Flamengo deve chegar só a partir das 8h30 da manhã. Então tem essa expectativa para que ele faça isso antes de votar amanhã. E durante essa agenda hoje, né, cedo lá em Belo Horizonte, ele agradeceu aos mineiros e comentou também um pouco do desempenho aí no debate de ontem, realizado lá pela TV Clube, que ele participou. Foi realizado ontem às 9h30 da noite, né, o último debate antes desse segundo turno. Vamos conferir. Obrigado, Minas Gerais. Obrigado, governador Zema, prefeitos, povo, por esse apoio. E Minas já virou e vamos à vitória. Está confiante na vitória? Confiante na vitória. E o debate de ontem saiu vencedor? Ele não explicou nada, né? Caluniou o tempo todo, roubou inserções nossas e não explicou nada. A gente reforça também que está previsto para que Lula fale com a imprensa daqui a pouco. Então, se o candidato petista mencionar algo sobre o debate ou sobre essa declaração feita pelo presidente Bolsonaro, a gente vai trazer aqui para você.